Voltamos com o segundo bloco do TV Câmara Recebe, um programa hoje especial. Temos a presença aqui do economista e gestor Carlos Hipólito, ele que veio lá de São Paulo para bater esse papo com a gente, falar sobre inovação, sobre gestão, sobre o perfil do profissional nos dias de hoje. Carlos, no primeiro bloco a gente comentou a respeito da formação, né? E agora a gente estava falando aqui nos bastidores com relação à atitude. Muitas vezes o profissional vai fazer um curso, ou uma faculdade, uma graduação, mas ele passa um tempo lá, 2 ou 4 anos, ele sai da mesma forma que entrou. Onde está o erro aí? Está no modelo de educação ou a falta de atitude do profissional, do aluno, do profissional? Na verdade, se a gente voltar, todo o modelo de formação nossa foi a história do bolo, né? A gente sempre fazendo o recheio, mas não trabalhando a cobertura do bolo. E hoje o que se vende é a cobertura, né? Então, qual impacto você cria quando você conversa com as pessoas, né? Eu chamo isso de tatuagem afetiva, né? O que você deixa depois que as pessoas passaram por você? E aí o que fica, né? Ela vai ter que lembrar você de alguma forma, até para valorizar aquele momento. Então, como é que eu trabalho isso, né? Como é que eu deixo marcas, né? Então, como é que é a minha expressão, eu uso o meu corpo, como é que eu uso o espaço que eu ocupo, né? Até a gente diz que o corpo é a nossa casa, né? Uhum. Então, como é que eu cuido da casa, como é que está a aparência? Então, lá na escola, eu deveria ter sido trabalhado bastante essa coisa da expressão corporal. A gente usa essa coisa do teatro de negócio, né? Porque todo momento você está se vendendo, né? Às vezes está vendendo um produto, mas normalmente você está se vendendo. Então, você como produto. Então, como é que você usa o espaço, como é que você trabalha isso? Isso eu considero que deveria ser feito sempre no primeiro ano das faculdades, porque eu estou preparando a pessoa para o mundo. Uhum. Então, é o momento que a família comemora a entrada na faculdade e o que os pais esperam é atitude, mudança, né? Uma pessoa mais radiante. E aí, passa o tempo, a pessoa vai evoluindo no curso, mas ele, na essência, é o mesmo, né? Continua. Mas e o mundo, né? Eu estou preparando ele para o mundo, então, por isso que entra aquela situação, né? Do reaprender a aprender. Então, acho que nesse momento a gente precisa ter uma visão bastante aberta, e até a ideia da mente, né? Como se fala, o cérebro tem que ser igual um guarda-chuva, ele só funciona aberto, né? Uhum. Então você tem que fazer esse movimento de busca de habilidades e de competências para acelerar o teu processo de mercado mesmo, né? Até porque, enquanto isso, como a gente disse, o mundo está mudando, né? E você tem que se preparar para isso. Muitas vezes o aluno ele se prende assim, às vezes a cases, como você falou, do passado e tal, mas assim, falta ainda um novo modelo de educação que estimule essa perspectiva para o futuro, principalmente hoje no Brasil. E sobre isso, até a gente conversando informalmente, você falou que você adotou um hábito que você não lê mais livros de 2016 para trás, né? Que tem uns 2 anos. Você... porque vamos pensar, na hora que você lê um livro, a pessoa levou um tempo para trabalhar esse livro, então pelo menos 1 ano, 2 anos trabalhando. Então eu fiz um corte ali, né? 2016 em diante é o tempo que deveria estar trazendo algum conteúdo inovador. E, ao mesmo tempo, eu também estou buscando bastante o TED. O TED está aí disponível, né, na internet. Então, 17 minutos a pessoa tem que te passar algo. E, normalmente, são escritores, são as fontes. Então, você tem contato direto com a fonte, você vê o brilho nos olhos da pessoa, como é que ela conseguiu chegar naquele resultado. E de graça. Uhum. E aí você começa a parar para pensar assim, então toda vez que eu for buscar alguma coisa tem que pagar? Não, né? Então eu tenho hoje coisas que podem criar impacto
E aí, de novo, né, ao final de 17 minutos, eu tenho que fazer um resuminho. Que é o backup do que foi colocado ali, né, em discussão e que você absorveu, né? São palavras-chave, né, cara? Eu sempre falo isso, né, que o cérebro, você tem as caixinhas, né? Então, se você traz uma palavra, dispara o conteúdo, né, as lembranças. Então, você precisa se cercar disso, né, de boas lembranças para te mover, né? E o cérebro, ele quer novidade, né? Ele é movido a coisas novas, né? Então é da natureza humana, né? Uhum. Então você tem que ser impulsionado. Uhum. E aí, até completando, eu hoje estou estudando bastante à distância pelo EDX, né? Que é uma base lá de Harvard, está disponível, são as maiores universidades do mundo, estão aí na internet disponível, investimento baixo. Os conteúdos normalmente estão em inglês, mas hoje na internet você põe lá traduzir página, fica tudo lá em português. E os conteúdos de primeira, né? Então, qual é o teu limite? É você que tem que dar, né? E você citou essa questão da formação à distância. É que você falou, conteúdo, você está aqui, mas você tem a possibilidade de ter um conteúdo de grandes universidades e assim, num custo baixo, né? E também assim, são cursos até de curta duração, né? Normalmente de 6 a 10 semanas, né? Conforme o teu ritmo. Você pode levar mais tempo, também não tem problema, mas tá aí, né? Nesse momento eu estou fazendo um curso em Israel e outro em Adelaide, na Austrália. Qual é o limite? Né? Não tem. Então, a tua capacidade de gestão de tempo. Então, mas aí eu volto num assunto importante. A gente está falando de gestão. É importante não pensar em gestão dentro da empresa, começar a pensar em gestão você, né, enquanto pessoa, né? Como você conhecer seu corpo, os seus limites, definir hábitos, né, para o aprendizado e tal, criar ritmo. Disciplina, né? A palavra é essa mesmo, é disciplina. Porque tá tudo aí hoje na palma da mão, né? Não tem limite. E outra, isso vai fazer diferença na tua vida, porque na hora que você absorve uma cultura, né, você entende como é que a pessoa chegou naquilo, naquela essência, aí você começa a entender como é que eles pensam, e aí entra muito isso, né? Poxa, faz sentido. Uhum. Você falou da tatuagem afetiva, tem a ver também com aquela questão das pessoas deixarem registrada a sua história, né? Contar a sua história, terem uma narrativa, né? Como até o Roland Barthes diz, né, que uma pessoa sem uma história, uma pessoa sem uma narrativa, ela não existe. E é através dessa formação, desses cursos, buscar essas informações, que você vai criando a sua história, o seu currículo. E isso é importante hoje para o mercado. Quando você for vender você mesmo, você ter o que apresentar de diferente, né, Carlos? A palavra é essa, né? História, né? Então, a gente sempre tem que ter uma história. E a gente, quando fala de empresa, a gente já começa a falar isso dentro da empresa, né? Ela tem que contar a história dela, né? De onde ela veio, quem são as pessoas, qual é o propósito. E hoje essa palavra é muito importante, propósito. Então, eu, por exemplo, tenho um propósito, eu faço muito papel de ponte. Se você perguntar quem sou eu no mercado de saúde, odontológico, principalmente, eu falo que sou ponte. Eu sempre estou ligando uma necessidade, eu identifico uma necessidade e eu tenho indústria, que é a criação. E aí você faz esse link, né? E aí você vê que todo mundo fica feliz, porque a indústria ela não trabalha direto com o usuário, ela tem um distribuidor no meio do caminho e o usuário não tem contato com a indústria. Então, o teu papel é interpretar, identificar uma dor, uma necessidade e buscar a solução. Então, eu me realizo fazendo isso, né? Uhum. Ligando e vendo que as coisas começam a andar e dar movimento. Uhum. Então, eu acho que a gente precisa estar exercitando isso. Qual é o meu propósito? Né? Por que eu estou aqui? Né? Por que a minha existência? Né? Então, eu preciso
ter isso bem definido, porque aí eu sigo uma linha, né? De vida. Né? Carlos, você falou, deu a dica aí de cursos à distância e tudo mais. Eu queria que você comentasse também algum livro que você leu, que você recomendaria para o pessoal que ao ler vai ter um choque de ideias aí, vai, quem sabe, mudar a atitude para ser um profissional, um gestor, né, inovador. Eu não vou falar de livro, mas eu vou trazer um assunto que hoje é uma tendência mundial, que é nutrição. Hoje, só para dar um número impressionante, a gente, durante a nossa vida, a gente vai consumir em torno de 26 a 28 toneladas de alimento. Nossa! Então, a decisão sobre quanto eu quero viver e com qual qualidade de vida eu passa quero... por essa escolha do que... Então, você vê como é importante, né? Eu preciso saber o que está vindo, né? Então, eu preciso ser meu médico. Então, é uma mudança. E hoje, uma tendência no mundo é que os profissionais da área da nutrição vão ser os mais valorizados. Porque as pessoas cada vez vão buscar longevidade, mas também com qualidade de vida, né? O bem-estar bem, né? Então, eu não posso ter uma pessoa que me avalia, eu tenho que me avaliar. Então, a tendência agora é ter celular que vai fazer diagnóstico, eu tenho indicadores de vitamina, de pressão, então cada vez mais as pessoas vão ter autocontrole sobre o seu corpo, e aí você decide. Senão fica muito passivo, né? Eu vou no médico, aí ele pede lá os exames, aí vem uma receita, aí eu faço, tá bom, mas eu não trato a origem, eu fico só remediando. Então, cada vez mais eu vou estar no movimento de origem. Por que acontece isso? E aí a palavra prevenção é fundamental, né? Então, antever problema, né? Então, e aí tudo isso que a gente lê está aí, né? Tá cheio de informação falando para a gente se cuidar, e a gente não se cuida. Até tem estudo mostrando isso de pacientes que passaram por tratamento de câncer e pós-recuperação eles relaxaram com as caminhadas, com várias coisas que estavam implícitas ali durante o tratamento, e depois relaxa. Então o ser humano tem o hábito de voltar a uma acomodação, né? A origem ali, né? O dia a dia. Então nós temos que estar compromissados com isso, né? Além dos propósitos, eu também tenho que ser meu médico. Eu tenho que me cuidar. Então isso é uma tendência que está vindo bastante forte. E aí eu estava falando de inovação, até completando, a área que está mais atrasada em inovação dos movimentos que estão acontecendo é a área da saúde. Então é a que vai ter mais impacto nesses anos que vêm agora, próximos, né? Carlos, você falando assim da preparação, me vem à memória o Ayrton Senna. Ele, enquanto piloto de Fórmula 1, ele foi um dos pilotos que se preocupou com essa questão do físico mesmo, e isso foi um diferencial, né? Até na época o preparador físico dele ficou muito famoso, né? Assim, dava palestra, lançou livro. Ele foi um cara que lá atrás, estamos falando de final dos anos 80, início dos anos 90, que teve essa percepção que a gente está falando hoje em 2018. Né? Então, mais do que nunca, hoje eu preciso me controlar. Então, vem uma expressão muito importante que o presente é um presente. Então, eu tenho que estar aqui e eu tenho que estar observando as coisas, né? Então, a gente até usa a expressão de colorir a percepção. Então, se eu começo a ver cores aqui do lado, eu estou presente aqui, eu estou observando. Então, eu vejo formas, vejo detalhes. Isso é muito importante para o cérebro, estar presente. Lá em São Paulo, normalmente eu ando de metrô, o pessoal está de fone de ouvido, está vendo lá filme no celular, e naquele momento o cérebro começa a não entender o que o corpo está fazendo, o corpo está isolado. Então a gente precisa estar bastante atento ao que tem ao nosso redor. Eu acho que isso é um belo exercício de vida, né? Estar presente e observar as coisas. E também dar atenção às pessoas que estão ao nosso lado, né? Que aí você cria o movimento. Certo.
Carlos, a gente está chegando, infelizmente, ao final do programa. Foi realmente um prazer ter você aqui, trazendo esses conceitos, provocando essa reflexão na gente aqui, nos nossos telespectadores. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem aí final para quem está nos assistindo. Eu sei que ao longo do programa, né, você deixou várias dicas, né, mas deixasse uma mensagem final aí para quem quer ser diferente hoje, enquanto pessoa, enquanto gestor, enquanto profissional. Eu acho que a palavra-chave é mudança, ela vai acontecer e aí está vinculado futuro, e aí a palavra-chave é antever, né? Se preparar para o futuro. Então, prepare-se. A gente depois vai ficar refém e aí vai se lamentar de não ter aproveitado o tempo perdido, né? Então, tempo é o maior patrimônio que você tem e cuide bem dele. Carlos, mais uma vez é um prazer ter você aqui no TV Câmara Recebe. Com certeza acho que esse bate-papo foi importante, porque ele trouxe uma provocação, e acho que esse é um propósito que você tem, uma característica, provocar o choque de ideias. E foi um prazer ter você aqui, que saiu lá de São Paulo para estar participando desse programa com a gente, desse bate-papo. Eu só tenho que te agradecer. Feliz mesmo. Para você de casa também, o nosso muito obrigado. Continue acompanhando a programação da TV Câmara, um canal a serviço da população.